Olá meninas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um dia nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor e como eu sempre tenho dito, uma palavra direto do coração do Senhor para o seu coração, amém? Hoje eu quero falar de algo que o Senhor tem colocado muito no meu coração, tem falado muito comigo, eu até compartilhei uma palavra na igreja sobre isso, que é sobre oração, sobre falar com o Senhor, mas mais do que ser sobre falar, é sobre ouvir. Nós, seres humanos, tanto homem quanto mulher, nós queremos muito ouvir a voz de Deus, nós queremos muito falar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, nós queremos que o Senhor use profetas, use pessoas para falar conosco, porque nós temos a necessidade, nós que conhecemos a palavra, conhecemos o nosso Deus, nós temos a necessidade de saber se estamos na direção certa, se estamos fazendo a vontade do Senhor, ou esperamos um direcionamento dele, ou esperamos que ele venha consolar, né, o nosso coração, porque a palavra, a profecia é para isso, é para exortação, é para consolo. Então nós estamos muito apegados a isso. E uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração sobre isso é o seguinte: eu disse isso lá na igreja e vou repetir isso para vocês. Nós queremos muito ouvir um profeta. E nós pedimos ao Senhor, Senhor, levanta um profeta, usa alguém do Brasil, alguém dos Estados Unidos, alguém da Alemanha, seja de onde for. Usa alguém para falar comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Usa, Senhor, uma criança. Usa alguém para que eu tenha certeza que é o Senhor que está falando comigo. Só que você já parou para pensar que nós pedimos o Senhor para usar alguém para falar conosco quando Ele mesmo quer falar conosco? Já parou para pensar isso? O Senhor mesmo, Ele é quem quer falar com você. Ele gosta de usar e Ele usa os seus profetas, usa, eu creio. O Senhor já falou comigo através de profetas, já falou coisas maravilhosas, já assim usou extraordinariamente pessoas para falar comigo. Mas mais do que o Senhor quer usar alguém para falar com você, o Senhor quer diretamente falar com você. Aí entra a oração, aí entra a busca. Porque às vezes nós queremos que um profeta seja usado, nós queremos que alguém seja usado para falar conosco, mas nós não queremos ser usados. Por quê? Porque nós vamos ter que buscar em oração, nós vamos ter que calar, fechar a boca e ouvir o que ele tem para falar. E nós gostamos muito de falar, principalmente nós mulheres. Gostamos muito de falar e pouco de ouvir. Só que o Senhor tem colocado no meu coração do que mais do que nós temos que falar, nós temos que ouvir. E o Senhor tem época nas nossas vidas, irmãos, que Ele se cala. Tem época que Ele não usa um profeta, Ele não usa alguém para falar conosco, mas Ele está conosco, Ele não nos abandona e a palavra do Senhor nos deixa garantido isso, que Ele diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Nós temos a certeza de que Ele está conosco, que Ele não nos abandona. Só que o Senhor quer falar conosco. Tem época que Ele vai se calar, tem época que Ele vai deixar que a gente fale. Mas nós, creio eu, e isso para mim, para o nosso tempo, que o Senhor agora quer falar conosco. Sabe que nesse mundo agora, com todos esses nossos problemas, com essa pandemia que está acontecendo no mundo todo mundo teve que parar. Todo mundo teve que ficar mais em casa, teve que desacelerar. Nesse mundo acelerado, nesse mundo de correria, de não ter tempo para nada, principalmente para o Senhor, porque a gente não tem tempo para nada, mas a gente tira um tempinho para passear, para ir no shopping, para fazer uma coisa ou outra, mas para buscar o Senhor, geralmente, mas eu não tenho tido tempo, é a nossa desculpa. O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, porque nada foge do controle dele. Se está acontecendo, é porque Ele permitiu. Então, Ele permitiu tudo isso. E nesse momento, Ele quer falar conosco. Ele nos permitiu que desacelerássemos,
que tivéssemos mais tempo para as nossas famílias, para os filhos, para os esposos, para os familiares, mas principalmente tempo para Ele. Você já parou para pensar quanto tempo você ficou? Eu não sei se aí onde você mora teve a quarentena, teve aqueles 15 dias ou 20, não sei, que você não podia fazer nada, a não ser ir no supermercado. Aqui em Portugal nós tivemos esse tempo de que não poder sair somente para o supermercado, né? Alguma coisa assim muito grave. E nesse tempo que você ficou em casa, você tirou um tempo para falar com o Senhor? Não tinha como você falar assim, eu não tive tempo. Tempo você teve. Mas será que você colocou isso como sua prioridade? Será que foi a sua prioridade falar com o Senhor? Será que foi a sua prioridade ouvir o Senhor? O Senhor nos chama a atenção nesse momento tão difícil, porque Ele está querendo falar conosco, falar com seus filhos. Sabe uma coisa que enche o meu coração de alegria? Uma vez eu ouvi um profeta. Eu ouvi a voz de um profeta, mas era Deus falando através de um profeta. Que Deus queria me mostrar tesouros, queria me revelar tesouros. Então, e isso não é só para mim. O Senhor tem tesouros para revelar para os seus filhos. Ele tem algo lindo para revelar para mim e para você. Só que para isso nós temos que parar e ouvir o que Ele tem para dizer. Quando nós ouvimos algo de um amigo é quando nós paramos para ouvi-lo. Um diálogo, nós temos que falar e temos que ouvir. Chegou o tempo de pararmos, termos a nossa prioridade em Cristo também. Não só na correria do dia a dia. Vamos colocar a nossa prioridade no Senhor, vamos parar tudo por alguns minutos e vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Eu li um livro e nesse livro o autor dizia que por um determinado momento da vida dele, ele queria muito ouvir a voz de Deus, queria muito, e ele procurava a voz de Deus em todos os lugares. Até que um dia o Espírito Santo do Senhor falou com ele assim, vai para dentro do seu quarto que eu vou falar com você. Você quer ouvir a minha voz? Então vai para dentro do seu quarto. E ele foi para o seu quarto e ele ficou horas e horas, e ele falava, Senhor, fala comigo, Senhor, vem falar comigo, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, Senhor, o que está acontecendo porque eu não te ouço. Aí o Senhor pegou e falou para ele assim, filho, eu disse que eu queria falar com você, mas desde a hora que você entrou no quarto, você não para de falar para me ouvir. Para e me escuta. E isso mexeu profundamente no meu coração. Então a palavra que eu tenho para você hoje é: pare e escute o que o Senhor tem para falar com você. Entra para o seu quarto. Entra para o seu quarto, fecha a tua porta. Fala assim, Senhor, eu vim aqui porque eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu estou aqui porque eu quero falar contigo. E eu estou falando agora. Mas eu quero me calar para que o Senhor fale comigo. Fique em silêncio alguns minutos. Se em alguns minutos você não ouvir, fique algumas horas. Você não vai perder o seu tempo por isso. Você vai estar ganhando. Eu tenho certeza disso. Então hoje o Senhor me desperta e te desperta a ter um tempo para Ele. Um tempo não para você ficar falando e pedindo, Senhor, abençoa o meu pai, abençoa minha mãe, os meus filhos, o emprego, Senhor, a faculdade, Senhor, as portas, Senhor, isso, Senhor, a minha igreja. Não, um tempo para você ouvir o que Ele tem para falar com você. Um tempo para você ouvir os segredos que vão ser revelados para você. Eu tenho certeza que existem muitos segredos que o Senhor guardou para você. Segredos que Ele quer entregar para você. Em muitos e muitos anos o Senhor tem revelado muitos segredos para os teus filhos. Mas Ele é uma fonte inesgotável. E Ele tem segredos para revelar. Olha, você já parou para pensar que talvez o Senhor tenha algum segredo que é só para você e ninguém mais? E Ele está ansioso para te contar qual é esse segredo? Pense nisso. Entre para o seu quarto e fala, Senhor, estou aqui porque eu quero ouvir o seu segredo.
Senhor, eu estou aqui porque eu quero ouvir a sua voz. Então fala comigo. Eu tenho certeza que quando você falar para o Senhor, Senhor, fala, que teu servo, a tua serva te ouve, o Senhor vai falar com você. Então não deixe para depois, não deixe para amanhã. Faça hoje. Busque-o hoje. Fale com ele hoje, porque ele vai te responder. Ele quer falar com você. Amém? Que Jesus te abençoe. Deixa eu te falar uma coisa, uma última coisa. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós ouvimos a voz do nosso Pai, não há alegria maior no mundo do que ter essa experiência. Busque essa experiência de ter e de ouvir a voz do seu Pai. Amém? Jesus te abençoe e até a próxima terça-feira.